Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Conforme o prometido, o episódio de hoje é uma espécie de continuidade do episódio anterior. Estamos ainda no mês de janeiro da Revista Espírita de 1859. No episódio anterior, nós falamos sobre um médium vidente, o senhor Adriano, que tinha a possibilidade de ver os espíritos desencarnados o tempo inteiro. A característica da permanência dessa faculdade mediúnica. E por conta dessa possibilidade, por conta dessa característica da sua manifestação mediúnica, ele podia descrever uma espécie de retrato falado dos espíritos que eram evocados, dos espíritos que ele via. E nesse artigo de hoje, nós vamos trabalhar uma dessas evocações que está na Revista Espírita de janeiro de 1859. Nesse artigo, Conversas de Além-Túmulo, Kardec traz duas evocações que têm a presença do senhor Adriano e que ele dá essa espécie de retrato falado do espírito evocado. Mas nós escolhemos a segunda evocação, que é nada mais, nada menos do que uma evocação do filósofo Diógenes. Se você, como eu, não estava assim muito lembrado de quem era o Diógenes, esqueceu daquela aula de filosofia da escola ou da aula de filosofia da faculdade, como é o meu caso, então vamos dar uma relembrada em alguns pontos que a gente vai precisar lembrar para entender melhor a comunicação. Nós pesquisamos em diferentes sites informativos sobre o Diógenes, tentamos dar uma filtrada no que parecia mais confiável e aqui vai um pequeno resuminho do que a gente encontrou. Espero que tenha uma pequena credibilidade aqui o que a gente achou, tá? Mas se não tiver, pode contar pra gente. Ó, isso daí é mentira, na verdade foi assim, foi assado, tá? Não tem problema algum não. Conta-se que Alexandre o Grande, após entrar em Atenas, fica sabendo que por ali havia um tal Diógenes, que era um sábio, que menosprezava as coisas materiais. E esse Alexandre tenta ter um contato, encontrar com esse tal desse Diógenes. Dizem que por menosprezar praticamente tudo de ordem material, as coisas mundanas, que o Diógenes andava pela rua praticamente como um mendigo e carregava na mão uma espécie de lamparina, uma espécie de lanterna daquela época. E ele dizia que levava essa espécie de lamparina acesa porque estava buscando um homem de verdade, que vivesse, que pensasse por si mesmo, e não apenas seguindo o rebanho, seguindo os outros. Quando finalmente Alexandre o grande conquistador, encontra Diógenes, que estava ali sentado, alguns dizem que numa espécie de barril, onde talvez ele morasse, e ele estava ali tomando um sol, o Alexandre se aproxima dele. Ó, grande sábio, eu sou Alexandre o grande conquistador, me diga o que você quer, o que você deseja, escravos, joias, terras, e eu te darei. Senhor, apenas não tire de mim o que não pode me dar. Ele se referia ao sol, porque Alexandre o Grande estava exatamente na frente do sol, atrapalhando que a luminosidade chegasse até Diógenes. Alguns contam isso com outras palavras, mas eu considerei essa versão a mais interessante. E segundo os relatos, Alexandre fica perplexo com a profundidade do que ele havia escutado, vai embora daquela cidade e ali não mais retorna. Volta agora
Para a Revista Espírita, estamos agora lá em 1859 e Allan Kardec evoca esse filósofo cínico, Diógenes. Foi feita a evocação e então vem a resposta. Ah, como venho de longe! Podereis aparecer ao senhor Adriano, nosso médium vidente, tal qual éreis na existência que vos conhecemos? Sim, e até mesmo, se quiserdes, vir com minha lanterna, aquela lamparina que ele andava na rua, perambulava procurando um homem virtuoso. Olha o retrato, a descrição que foi feita pelo médium vidente, o senhor Adriano. Fronte larga, com saliências laterais bem pronunciadas, nariz fino e aquilino, boca grande e séria, olhos negros e encovados, olhar penetrante e zombeteiro, rosto um pouco alongado, magro e cheio de rugas, tez pálida, bigodes e barba incultos, cabelos cinzentos e ralos, roupas brancas e muito sujas, braços nus, assim como as pernas, corpo magro e ossudo, sandálias em mau estado amarradas às pernas por correias. Dissestes que vinhas de longe, de que mundo vieste? Não o conheceis. Terias a bondade de responder a algumas perguntas? Com prazer. A existência que vos conhecemos, sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Bastante. Laborais em erro, levando-a ao ridículo, como fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco minha existência e que a posteridade tenha sido, pode-se dizer, injusta ao meu respeito. E então, diante dessa resposta, Kardec faz uma pergunta perfeita. Já que ele diz que foi bastante proveitosa a existência e que os relatos falam dele perambulando pela rua e tal, Kardec então pergunta: que bem pudestes fazer, considerando-se que vossa existência foi muito pessoal, ou seja, muito voltada para si mesmo? Trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido muito comigo. Quais as qualidades que gostarias de encontrar no homem que procuráveis com vossa lanterna? Firmeza. Acreditastes possuir as qualidades que buscáveis no homem? Sem dúvida, esse era o meu critério. Dos filósofos do vosso tempo, qual o que vos merece a preferência? Sócrates. Qual que preferis agora? Sócrates. O que dizeis de Platão? Muito duro. Sua filosofia é bastante severa. Eu admitia os poetas, ele não. O que se conta a respeito de vossa entrevista com Alexandre o Grande é verdade? Muito real. A história até a truncou. Em que a história a truncou? Ouço falar das outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? As palavras que se lhe atribuí, de que, se ele não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes, são verdadeiras? Talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. A seus olhos eu era um mendigo. Como o tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? Depois de vossa existência em Atenas, reencarnastes na Terra? Não, mas em outros mundos. Atualmente, pertenço a um orbe em que não somos escravos. Ou seja,
Se vos evocassem em estado de vigília, acordados, não poderíeis atender ao chamado, como faço esta noite. Ou seja, ele não é escravo do corpo, escravo da matéria. Como a maioria de nós, acordados, estamos presos a esse corpo, encarcerados nessa matéria. E precisamos da noite, do sono, do desdobramento para esses encontros astrais. E ele aqui está dizendo que o planeta em que ele vive, isso não é mais necessário. Não é necessário esse desdobramento durante o sono para essas viagens, para esses encontros e reencontros. Poderíeis traçar-nos o quadro das qualidades que buscáveis antes no homem, tais como as concebíeis então, e tais como as concebeis agora, hoje? Sim, antes. Coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre o homem pela razão. Agora, abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. O estudo dessa evocação foi interessante para mim sob muitos aspectos. Primeiro, como uma conclusão daquele estudo da semana passada, vendo como acontecia essa descrição do médium vidente do senhor Adriano, como devia ser para aquelas pessoas que de repente evocavam um familiar, alguém conhecido, ver de repente um médium evocando traço a traço, a roupa, cada uma daquelas características. Lembrar um pouco sobre esse filósofo do qual eu já havia esquecido completamente, o Diógenes, e perceber que às vezes aquilo que a gente estuda, isso aconteceu muito comigo na época que eu li o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Perceber que às vezes aquilo que a gente ouviu na escola, na faculdade, certas características sobre pessoas que foram conhecidas, filósofos, pessoas que marcaram a história, muitas vezes fica registrada a vida dessas pessoas com uma série de deturpações, que é o que o Diógenes fala aqui, que na verdade a vida dele foi muito mais do que aquilo que é estudado hoje. Certamente que as informações que nós tivemos acesso e passamos aqui foram superficiais, mas pelo que ele mesmo disse, mesmo aquilo que é estudado com maior profundidade ainda está um pouco distante da realidade dele. E quantas pessoas que talvez não sejam Diógenes, não sejam um espírito que já tem condições de habitar um outro orbe, mas quantas pessoas, quantas almas grandiosas, um pouco mais sábias do que nós, às vezes estão na nossa família, perto de nós, e a gente também não consegue reconhecer, não consegue identificar. E mais do que tudo, a lição que mais me marcou nessa evocação foi o final. Quando ele diz que buscava aqui na terra, enquanto virtude, um homem corajoso, senhor de si mesmo, com opinião própria, com ousadia. E hoje ele percebe a grandiosidade da pureza de coração, da pureza de sentimentos, da abnegação. Aquele que alcança outros homens pela grandiosidade do seu coração.